Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a revisão de geografia. Prestem bem atenção na videoaula para que vocês consigam responder tranquilamente o simulado que está aqui na nossa plataforma, tá bom? Vamos iniciar falando sobre o capitalismo, que é o capitalismo? É um sistema socioeconômico em que sua principal característica é a divisão de classes, o predomínio da propriedade privada e também a busca e a acumulação de capital. É assim? Bom, vou ler também essa outra parte aí, né, em que diz que o capitalismo evoluiu no que se refere ao sistema econômico, apresentando mudanças na maneira de organizar a economia, a sociedade e interferindo na divisão internacional do trabalho, de acordo com cada momento histórico. Então, quando a gente pensa em capitalismo, existem 3 fases dentro do capitalismo, que é a primeira fase é o capitalismo financeiro, que ele vai surgir lá com as grandes navegações, tá? O período das grandes navegações, em que aconteceu também a conquista da América, tá? Em que os burgueses buscavam novos territórios para poder explorar toda a matéria-prima que tivesse a oferecer, como aconteceu aqui no nosso país. E é um sistema social e econômico que surge esse período dessas conquistas marítimas, lá do período do século XI ao século XV, tá? Então, dessas 3 fases, existe a fase do capitalismo comercial, que é exatamente essa, que ela vai suceder, ela vai acontecer após o período do feudalismo, né? E os burgueses, eles conseguiram riquezas depois disso, e riquezas através do comércio, né, bem após o período do feudalismo. Então surge o capitalismo comercial, tá? Depois, após o capitalismo comercial, surge o capitalismo industrial. No capitalismo industrial, que foi seguido da primeira fase, a revolução, nesse período, com a Revolução Industrial, ele surge junto com a Revolução Industrial. Ele teve como principal característica a fase de transição da produção manual para a produção industrial, porque no capitalismo comercial a produção era artesanal, né, manual. Então, pela necessidade de existir uma maior produção para um maior acúmulo de capital, os burgueses então investiram e surge então acontece então a Revolução Industrial, que também teve como característica o surgimento da classe de operários, né, em que os trabalhadores trabalhavam e recebiam dinheiro em troca do seu trabalho, tá, gente? E depois desse período aí da fase da Revolução Industrial, que durou um bom tempo, desde 1760 por aí até 1860. Então o capitalismo industrial, ele vai durar aí cerca de 100 anos, tá, pessoal? E a Inglaterra, ela vai ser a nação em destaque nesse período do capitalismo industrial. E aí a gente vai lembrar da Revolução Industrial, que surge aonde? Na Inglaterra, tá? Então, após essa fase do capitalismo industrial, surge o capitalismo financeiro, e também conhecido como capitalismo monopolista, tá? Do monopólio, que vem acontecer do final do século XIX ao início do século XX, como está dizendo aqui no próximo slide, né? O capitalismo financeiro surge no final do século XIX e início do século XX, através da fusão entre capital industrial e capital bancário. Gente, no capital industrial, no período do capitalismo industrial, aconteceu pelos burgueses um grande acúmulo de capital em que evoluiu, né? Fez com que evoluísse para o capitalismo financeiro, tá bom?
Esse capitalismo, nesse capitalismo ele se destaca também, é o período da história do capitalismo em que as próprias ações das grandes empresas tornaram-se mercadorias, isto é, passaram a ser negociadas como produto. Então, nesse período também tem como destaque a presença de alfandegária, né, dos bancos. Então, os bancos passa a ser um ator principal dentro do capitalismo financeiro, tá? Existe a fusão no capitalismo financeiro, a fusão entre empresas, que é das características mais importantes, a fim de ampliar a produção e ampliar o alcance produtivo, tá? Ela, além de querer ampliar a produção, ou seja, o lucro da produção de determinada indústria, o interesse também dentro do capitalismo financeiro é que aquela determinada indústria alcance uma maior produtividade, um maior alcance produtivo, tá? Então, o que elas fazem? Elas se unem, né? O trust, conhecida, acaba fazendo uma prática conhecida como trust, que é justamente essa fusão entre empresas com o intuito de não haver uma concorrência livre, tá? Então elas se unem. Tem como exemplo aqui no Brasil a Perdigão e a Sadia, que se uniram e formaram aí a Brasil Foods, tá, pessoal? Também há o surgimento de empresas economicamente mais poderosas que alguns países, que são quem? As multinacionais. Existem multinacionais no mundo poderosíssimas, mais poderosas que alguns países. Que países são esses? Principalmente os países subdesenvolvidos, tá? Também a expansão dessas multinacionais, que elas se expandem também visando esse acúmulo de capital. Então, elas dão preferência de se instalarem, principalmente nos países subdesenvolvidos, justamente por ser mais barato, né? Aí vai entrar aí a isenção fiscal, que os governos dos países subdesenvolvidos, o Estado acaba dando para essas empresas, que é o que? Instalar naquele determinado país sem ter que pagar nenhum imposto, eles doam terreno e tudo mais, tá? Então existe toda a facilidade para uma grande multinacional se instalar em algum lugar. E também é marcado pela terceira revolução industrial. Isso. Que revolução industrial é essa? É a última revolução em que acontece, né, a revolução técnico-informacional e científica, tá? Em que há essa revolução tecnológica, principalmente, que é essa que a gente está vivendo hoje, tá, pessoal? Falando de Guerra Fria, o que é a Guerra Fria, hein, gente? Lembra da aula? A Guerra Fria foi um confronto das duas superpotências que emergiram na Segunda Guerra Mundial. Então, a Guerra Fria, ela nada mais foi do que um confronto de egos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Não foi uma Guerra Fria, ela tem esse nome porque foi uma guerra sem sangue, né? Então era aquela disputa que eu na aula até lembrei para vocês, que teve aí a corrida armamentista, a corrida espacial e também a corrida dos mísseis de Cuba, né? Então quem produzia os mísseis mais poderosos, quem produzia os ônibus espaciais, os foguetes. Então era uma disputa de ego nesse período, tá? Então quem são os protagonistas dessa guerra? São os Estados Unidos e a União Soviética, tá, pessoal? Fique bem claro. O Muro de Berlim. Então, o Muro de Berlim, ele surge, construído em 1961 e foi construído para dividir a cidade lá na Alemanha, né, pessoal? E dividir a Alemanha em duas partes, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Então, uma capitalista e a outra socialista. Ele foi construído como uma barreira de concreto, tá? E em que dividia os sistemas,
né, esses dois sistemas, o capitalista e o socialista, tá bom? O muro, esse muro de Berlim, ele foi o controle da fronteira, né? Não podiam, quem estava na parte oriental não podia migrar para a parte ocidental. Então existia aí, e não foi nada fácil, não foi nada harmonioso, não foi nada com paz estabelecida, não, que existiu aí esse muro para dividir esses dois sistemas, quem defendia o capitalismo e quem defendia. Então era um embate muito grande nesse período, em que os Estados Unidos acabava sendo influência para a parte ocidental capitalista e a União Soviética para a parte oriental socialista, tá, pessoal? Então, falando sobre ainda a Guerra Fria. Então, eu trouxe esse textozinho aí para fazer alusão a esse período, tá? Então, foi um período em que a guerra era improvável, mas a paz era impossível. A paz era impossível porque não havia maneira de conciliar os interesses de capitalistas e comunistas. Um sistema só poderia sobreviver à custa da destruição total do outro. E a guerra era improvável porque os dois blocos tinham acumulado tamanho poder de destruição, que se acontecesse um conflito generalizado, seria com certeza o último. Então, nesse trecho aqui, todo esse textinho aí, ele vai fazer alusão ao período da Guerra Fria, tá, gente? Então, tá falando, né, que como foi essa disputa de ego, eles construíram grandes arsenais bélicos, pessoais, que é arsenais, que é o que eu quero dizer, arsenais armamentistas, como eu falei. Eles poderiam destruir, os Estados Unidos ganham essa guerra, né, e os Estados Unidos hoje é a grande potência bélica no mundo, e ele tem poder de destruir o mundo várias e várias vezes. Então, nesse período de embate, os dois com grande poder armamentista poderiam levar a acontecer uma tragédia muito grande. Então, a queda do muro de Berlim, como que acontece o fim da Guerra Fria, né? Então, a queda do muro de Berlim vai ser o símbolo do fim da Guerra Fria. Então, os Estados Unidos ganham a Guerra Fria porque eles, além de ter investimento, existe um retorno no investimento, porque o capitalismo tem lucro, né? Enquanto que o socialismo defendido pela União Soviética, eles investiram tanto que a sua economia começa a ficar desestabilizada e eles não conseguem mais sustentar essa disputa e acaba acontecendo aí o declínio da União Soviética. E então acontece a queda do Muro de Berlim, mais especificamente no início dos anos 90, tá? E é o grande símbolo do final da Guerra Fria. E aí é onde vai surgir a questão lá da multipolaridade, da unipolaridade, em que os Estados Unidos é a única grande potência mundial, e logo em seguida, anos e anos depois, surge aí a multipolaridade que a gente já trabalhou. Mas no mais, é isso a nossa revisão, tá? Prestem atenção, se quiserem, assistem a segunda vez e aí vai dar para responder tranquilamente a revisão, tá? Se ajudar, assista também o vídeo da nossa videoaula em que fala sobre o capitalismo, socialismo e também fala sobre a Guerra Fria, tá? Um beijo, boa sorte para vocês.